Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo! No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a carne de porco. Ela é uma carne que gera muitas dúvidas. Será que a gente pode acrescentar na nossa rotina como uma fonte de proteína? Com qual frequência que eu posso consumir? Será que quem tem problema no coração também pode comer a carne de porco? E afinal de contas, será que ela é considerada uma carne vermelha ou branca? Então fica comigo no vídeo de hoje para tirar de vez todas essas suas dúvidas. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, não perca tempo, é só apertar no botão aqui embaixo. Antes de qualquer coisa, eu quero te contar que a carne de porco ela é considerada uma carne vermelha, assim como a carne de boi. Isso por conta da presença de uma célula do sangue que está presente ali nessa carne, que é a mioglobina. A mioglobina ela dá essa coloração avermelhada para a carne de porco. A composição nutricional da carne de porco vai depender muito do tipo de corte que você escolher. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ainda no vídeo de hoje. Mas eu trouxe algumas características para você ter uma noção, para você ter uma ideia da composição nutricional dessa carne. Em 100 gramas da carne de porco, a gente tem aproximadamente 29 gramas de proteína. E é claro que é bom a gente contar que é uma proteína de alto valor biológico, ou seja, o nosso corpo consegue absorver essa proteína com uma grande facilidade e ter um bom aproveitamento dela. Por ser uma carne, a gente praticamente não tem nada de carboidrato e a gordura é uma das coisas que mais vai variar na carne de porco. A gente tem alguns cortes que a gente vai ter ali 5 gramas de gordura, enquanto outros, como é o caso da barriga de porco, por exemplo, que tem muita gordura, vai ter ali cerca de 50 gramas de gordura. Pois é, em 100 gramas da carne, 50 é de gordura. Então a gente precisa, assim, ficar muito atento na escolha desse corte e eu vou falar um pouco mais com você sobre isso hoje. Os melhores cortes que a gente vai dar preferência, principalmente num contexto de vida saudável, equilibrada, é o filé mignon suíno. A gente tem também o lombinho e ainda a bisteca suína, quando a gente retira aquela gordura mais aparente, é um corte muito interessante da gente pensar. E claro, essa gordura que a gente está falando sobre a carne de porco, por ser de origem animal, ela é uma gordura saturada, que é um tipo de gordura que está muito relacionado com o aparecimento de doenças cardiovasculares. Então é bom que a gente evite esse excesso, dando sempre preferência para esses cortes que são um pouco mais magros, que têm menos gordura. E a minha resposta para você de será que a carne de porco pode ser incluída num contexto de vida saudável e equilibrada? A resposta é sim. Essas opções que eu te dei de cortes de carne suína são ótimas opções para você acrescentar na sua rotina. Claro, se preparada de forma saudável também, A gente tem N formas de preparar essas carnes, então sim, você pode consumir com tranquilidade, que tem cortes, como eu te falei, que vão ter uma quantidade menor de gordura e é uma carne muito boa também. E saindo um pouquinho desse contexto de composição nutricional, outra dúvida que surge muito é sobre a segurança no consumo da carne de porco. Talvez você já tenha ouvido falar da doença do porco, que tem ali nessa carne, então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A doença do porco ela é conhecida como cisticercose e é quando a gente ingere os ovos da tênia, que é um parasita muito conhecido quando a gente fala sobre intestino. Nesse caso, a gente vai estar consumindo os ovos da tênia, que dependendo do contexto de higiene dessa carne, podem estar presentes. Os ovos da tênia eles vão se alojar em alguns tecidos do nosso corpo, principalmente cérebro, músculo e também os nossos olhos. Em alguns casos, a gente também tem a presença da tênia na carne do porco, Então é esse parasita que vai se fixar ali na nossa parte intestinal e vai consumir os nutrientes que a gente está consumindo através da alimentação para ela ir crescendo cada vez mais. Portanto, sim, a gente tem um risco ao consumir a carne de porco, a gente tem esse risco de estar colocando para dentro do nosso organismo tanto os ovos da tênia quanto a tênia na forma de parasita mesmo. Porém, a minha principal orientação é que você saiba muito bem aonde você está comprando essa carne de porco, De preferência um lugar que tenha uma higiene já, que você consiga observar, que você saiba ali a origem dessa carne. Isso é muito importante para você ter essa segurança. Mas claro que nem sempre a gente tem como controlar e como saber todas essas informações.
Por isso, a minha principal orientação é que você cozinhe muito bem a carne de porco. Carne de porco não é uma carne que a gente consome mal passada, quase sangrando ali, como a gente faz com a carne de boi. A gente realmente precisa ter um cuidado muito maior. Então, cozinhe bem, né? Se você for colocar ali na panela ou até fazer grelhada, tenha plena certeza de que essa carne está bem cozida. Quando a gente leva a altas temperaturas, a carne por inteiro, né? Não só ali a parte de fora que a gente consegue enxergar, mas o interno também precisa estar bem cozido. A gente tem a garantia de que todos esses parasitas, eles morreram. Eles não conseguem sobreviver a essas altas temperaturas. Então, a minha principal orientação para você nesse sentido é: cozinhe muito bem a carne de porco. Dessa forma, não precisa ter medo, ela é sim uma carne muito segura. Outra questão que eu ouço bastante em consultório é que a carne de porco ela é mais inflamatória, né? Quando a gente vai fazer uma cirurgia ou quando a gente até faz uma tatuagem, por exemplo, é muito comum a gente ouvir a orientação de que não é para consumir a carne de porco, que ela é mais remosa, como muitas pessoas falam, né? De que ela faz mal para o sangue e tem esse poder mais anti-inflamatório. Será que isso é verdade? Essa indicação, ela é feita principalmente por conta disso que a gente acabou de conversar, sobre a infecção por parasitas. Principalmente para quem acabou de fazer uma cirurgia, vai estar com a imunidade mais comprometida, né? Então a gente precisa ter um cuidado dobrado quando a gente fala sobre uma pessoa que fez uma cirurgia. Quando a gente fala sobre essa questão de não ser muito boa para o sangue, a gente não tem nenhuma evidência científica que fale sobre isso. É claro que se você opta por uma carne ali que tem uma quantidade muito grande de gordura, isso pode sim atrapalhar na cicatrização, tanto no pós-cirúrgico quanto na cicatrização da tatuagem, né? Porque você está consumindo uma grande quantidade de gordura, o teu corpo vai ficar mais inflamado e pode prejudicar esse processo de cicatrização. Então, você sabendo escolher muito bem o corte que você está consumindo e também tomando esses cuidados ali na forma de preparo, não vai ter problema nenhum. Outra questão que está relacionada a essa contraindicação num pós-operatório ou num pós de tatuagem é que a carne de porco ela tem uma maior quantidade de ômega 6, que é considerada uma gordura pró-inflamatória. Novamente aqui a gente está falando muito sobre a quantidade que você vai consumir dessa carne, certo? E a quantidade de gordura que a gente acabou de falar. Então tenha essa moderação no consumo, não vai sair comendo ali uma barriga de porco que nem a gente falou, tem 50 gramas de gordura, aí realmente é algo que não é indicado, né, em praticamente nenhum caso, mas enfim, toma esse cuidado e aí não vai haver problema nenhum. E você já ouviu que a carne de porco pode aumentar suas chances de desenvolver câncer? Eu quero te contar que isso é um grande mito. Não há nenhum estudo, nada comprovando isso daí. Então a gente precisa ter muita cautela quando a gente ouve esse tipo de informação. A grande questão é que através da carne de porco, a partir dela, a gente tem a produção de muitos embutidos, como é o caso do bacon, de salsichas, linguiças, e esses produtos, na sua fabricação ali, enquanto estão produzindo esses produtos, eles acabam colocando muitos compostos, muitos conservantes, realçadores de sabores, que sim, podem ter uma relação com o desenvolvimento do câncer, como é o caso de nitritos, nitratos, do glutamato monossódico. Então a gente precisa ter esse cuidado, principalmente no consumo dos embutidos, e não da carne de porco em si. E não preciso nem falar sobre a quantidade de sal que tem nesses embutidos. Talvez você já tenha me ouvido aqui no canal mesmo falando mais sobre isso. Por conta de todos esses realçadores de sabor, os embutidos acabam tendo uma quantidade muito elevada de sódio e principalmente para quem tem a pressão arterial já descontrolada, precisa tomar bastante cuidado com relação a isso. Quero saber mais de você. Você gosta da carne de porco? Tem uma receita especial? Algo que você faz sempre aí na sua casa? Escreve para mim aqui nos comentários, vou adorar saber um pouquinho mais. Não deixa também de curtir esse vídeo se ele te ajudou. Assim eu sei, né, que esse modelo está sendo muito legal para você e posso fazer mais. Eu espero você então nos próximos vídeos. Tchau, tchau!